Fibo ọ̀yà ọlọ́sùn, Fibo ọ̀yà ọlọ́sùn. Fibo ọ̀yà ọlọ́sùn, Fibo ọ̀yà ọlọ́sùn. Ao estudarmos os povos da gigante África, nos deparamos com um universo novo e complexo, com muitos dogmas e diferentes tipos de relações com suas entidades e crenças. Hoje em dia, a maioria dos africanos são adeptos do cristianismo e do islamismo, porém, muitos também praticam a cosmologia local, originárias das regiões que habitam. Portanto, se torna no mínimo interessante parar para conhecer a imensa história cultural dos povos que habitavam e habitam o continente. As práticas religiosas locais englobam manifestações culturais e espirituais originárias do território em que são praticadas e que continuam sendo cultuadas até hoje no continente, havendo uma multiplicidade de práticas religiosas dentro dessa categoria. Cosmologias tradicionais africanas envolvem ensinamentos, práticas e rituais e visam a compreender o divino. Assim, dentro de uma mesma comunidade, haverá pequenas diferenças quanto à percepção do sobrenatural. Tais práticas religiosas foram significativamente alteradas pelas religiões adotadas mais recentemente, como o cristianismo, através da dominação colonial. A cosmologia iorubá se torna, assim, o destino das nossas pesquisas. Partimos para o sudoeste da Nigéria e nas partes adjacentes de Benin e Togo, uma região que veio a ser conhecida como Yorubalândia. Os povos africanos se apoiam no poder da oralidade e da escrita, a qual, no caso as tradições urubais, se mantém ao longo dos séculos no interior dos poemas sagrados de Ifá, de onde extrai a base do fundamental para preservar seu legado. Nascida na Nigéria há aproximadamente 12 mil anos, cultua única e exclusivamente os orixás. São parte de Tan, o total complexo de canções, histórias, mitos e outros conceitos culturais que compõem a sociedade iorubá. Para eles, a palavra oral tem um peso sagrado, pois traz em si o mistério do culto àquilo que se encontra em uma dimensão invisível ao olhar humano. Mais que isso, ela é o tecido estrutural que molda cada esfera da vivência dos povos africanos, particularmente a dos iorubás. É ela que permite a uma geração transmitir sua herança ancestral à que lhe sucede, preservando assim a sua cultura original. É interessante salientar que tal cosmogonia foi levada durante o tráfico de escravos do Atlântico para as Américas, onde influenciou ou deu origem a formas de vidas próprias, como Santéria, Umbanda e Candomblé. A cosmologia iorubá tem uma forte relação entre os mundos sobrenatural, o Orum, e o natural, o Ayer, terra, que se complementam entre si. O ser supremo é o Olodumare, também chamado de Olorum. A cidade de Ilé-Ifé é considerada pelos iorubás o lugar de origem de seus primeiros grupos. Ifé é o berço de toda a cosmologia iorubá. É um lugar sagrado onde as divindades ali chegaram, criaram e povoaram o mundo e depois ensinaram aos mortais como os cultuarem. Os primórdios da civilização, Ilé-Ifé é o berço da terra. Os iorubás cultuam mais ou menos 400 orixás na Nigéria, sendo esses ancestrais africanos que correspondem a pontos de força da natureza. Os orixás possuem características semelhantes aos seres humanos, manifestando-se através de emoções como raiva, ciúmes e paixão. Cada orixá possui um sistema simbólico particular composto de cores, comidas, cantigas, rezas, ambiente, oferendas, espaços físicos e até horários, sendo alguns Nanã, Xangô, Oxóssi, Exu, Oxumaré, Ogum e Ossain. Poucos sacerdotes falam de Olodumare, pois não existe nenhum altar, nenhum assentamento dedicado a ele e nenhum filho ou filha que é consagrado, e acredita-se que ele seja o ser supremo. É o Oba Orum, rei do céu. Ele é acima de tudo, onipresente. Ele é Olorum Alagbara, o Deus poderoso. As pessoas rezam e fazem sacrifícios, de acordo com as suas necessidades e situação. Cada divindade tem as suas regras, ritos e sacrifícios próprios. Os iorubás rezam para os orixás para a intervenção divina em suas vidas.
Uma explicação bastante interessante que se faz a respeito do aparecimento das divindades seria que Oxalá, Deus da criação, instalou seu reino em Ifé, lugar sagrado dos Yorubás. Acredita-se que Oxalá tem um irmão mais jovem, chamado Oduduwa, que se ambicionava em executar as tarefas que Olodumare confiou a Oxalá. E para tanto, fez um ebó, contando com a colaboração de Exu, que armou uma cilada, provocando muita sede em Oxalá, que se encontrava bastante cansado da viagem. Ao se aproximar de uma palmeira, usando seu cajado, a furou e bebeu o mel, o vinho de palma, que jorrava. Exausto, embriagou-se rapidamente e ali mesmo deitou e adormeceu. Oduduwa, que vinha de espreita na retaguarda, passou à sua frente e tomou-se fundador dos povos de Yorubá. Vale ressaltar que Itã é uma palavra iorubá que significa história, como um conto ou um mito. De um modo mais específico, Itã são as histórias de consultas à divindade. Na África, os Itã compunham e ainda compõem o oráculo denominado de Ifá. Os Itã, no entanto, também foram sendo usados para fora do sistema oracular, para ensinamento de princípios éticos e morais. Os Yorubás levam a sério os nomes porque eles acreditam que as pessoas vivem o significado de seus nomes. Como tal, os Yorubás desenvolvem esforços consideráveis para nomear um bebê. Sua filosofia de nomeação é transmitida em um provérbio Yorubá comum que se diz Ile ni a no ki ato so omo loruko. Isso significa que deve-se considerar a tradição e a história de familiares de uma criança quando escolhe um nome. Algumas famílias têm tradições de longa data para a nomeação de seus filhos. Esses costumes são muitas vezes provenientes de sua profissão ou costume religioso. Por exemplo, uma família de caçadores pode nomear seu bebê de Ogunbunmi, o deus do ferro da Mies, para mostrar seu respeito ao orixá que lhes dá ferramentas de metal para a caça. Enquanto isso, uma família que adora Ifá poderá nomear seu filho Falula. Ifá tem a honra. Os Yorubás também creem que os antepassados interferem diariamente nos eventos da Terra. Em algumas cidades são feitos festivais anuais, onde cada Egungun, espírito, dança e é festejado. Por fim, para diversos pesquisadores, o termo Yorubá é recente. Segundo o Biobaku, aplica-se um grupo linguístico de vários milhões de indivíduos. Ele acrescenta que, além da língua comum, os Yorubás estão unidos por uma mesma cultura e tradições de sua origem comum, na cidade de Fé, mas não parece que tenham jamais constituído uma única entidade política. E também é duvidoso que antes do século XIX eles chamassem uns aos outros por um mesmo nome.